final. E aqui eu quero dizer uma coisa. Palmeiras foi melhor no jogo. Palmeiras mereceu passar. Agora, não dessa forma. Não dessa forma vagabunda que a gente viu hoje no Allianz Parque, Mauro César Pereira. Os caras estão conseguindo. Se não tirarem o poder da CBF, se essa liga não sair rápido, as coisas só vão piorar, Mauro. É muito surreal um pênalti como esse não ser chamado pelo VAR. Sim, eu não vou defender a CBF de forma alguma, mas vou discordar um pouco de você, porque o jogo foi do Campeonato Paulista, né? Então essa atribuição é da Federação Paulista. Eu estou aqui olhando aqui o site da Federação Paulista, né? Comissão Estadual de Arbitragem. O argentino Patrício Lustó é o presidente, a ex-árbitra Silvia Regina de Oliveira é analista de arbitragem e tem ainda o vice-presidente, que é o Genilson Corona. Todos ex-árbitros, né? E todos apitaram, todos trabalharam. Mas, Mauro, a CBF não tem que aprovar esses árbitros e não é a CBF que decide os árbitros FIFA ou não? Não. Ela indica os árbitros FIFA, mas quem escala para esse jogo é a Federação Paulista de Futebol. É o senhor Patrício Lustó, que é argentino. E que não está fazendo um bom trabalho, nota-se, né? Agora, tem uma história interessante aqui, que é o seguinte: ano passado, estou vendo aqui no site GE, 27 de outubro do ano passado, CBF afasta árbitros que fizeram VAR em Flamengo, Juventude e Vitória Fluminense. O árbitro de Vitória Fluminense, que foi afastado, foi árbitro de vídeo. Ele ia trabalhar no jogo da Série B, na rodada seguinte, foi afastado. O nome dele, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, o VAR de hoje. Por quê? Porque foi marcado um pênalti. Deixa eu chegar aqui foi Vitória Fluminense, né? Foi marcado um pênalti do Lima do Mateuzinho, um pênalti inexistente, eu lembro disso, foi até o que decretou a vitória, o triunfo do Vitória sobre o Fluminense no final do jogo. Os tricolores reclamaram horrores e tudo mais. Até o central do apito achou que o pênalti foi mal marcado. Estou vendo aqui. O central do apito não concordou com a marcação. E aí foram afastados dois árbitros de vídeo, o de Flamengo e Juventude, reclamações do pessoal do Juventude, e esse árbitro de vídeo de Fluminense e Vitória, que era o Rodrigo Guarizo, que trabalhou hoje. Agora, quem marcou o pênalti que gerou a reclamação? Flávio Rodrigues de Souza. Era a mesma dupla. A Federação Paulista escalou hoje como dupla os mesmos que protagonizaram um jogo no ano passado entre um time do Rio e um time da Bahia. Jogo esse que gerou um afastamento do árbitro de vídeo por não ter chamado o árbitro de campo para corrigi-lo. E hoje repetiu o erro. No meu entendimento, os caras simplesmente eles não sabem o que é futebol. Entenda bem, o camarada vai lá, faz o curso, aprende as regras, mas ele não sabe o que é o jogo. Ele não entende o que é um contato faltoso, o que é um contato normal, o que faz parte do jogo, o que não faz parte. Então, ele interpreta de uma maneira muito peculiar dele, de um sujeito que não sabe o que é o jogo. Aí apitou na várzea, apitou aqui, ali, mas não aprendeu, vai aprender nunca. Ele não sabe o que é o jogo. E outro ponto também que eu não concordo contigo, Thiago, é com relação ao Vitor Roque. Ele se jogou, ele mergulhou. E ele não queria jogar. Ele ficou de joelhos depois esperando a marcação. Ele não levantou para jogar. Ele se jogou. Então não vamos também que tirar aqui a responsabilidade do jogador Caicai, não. O jogador Caicai. Ele foi Caicai como o Neymar foi na Copa de 18 e virou meme mundial. Ele se jogou deliberadamente para cavar o pênalti e ganhou esse presente. A estreia dele do Palmeiras está marcada não por um gol, mas por ter cavado um pênalti. Ele cavou. E o árbitro foi lá e marcou. E ele fica de joelho esperando a marcação. Ele não levanta para jogar. Ele fica ali esperando, ouve o apito. Opa, que maravilha, ganhou um pênalti. O Arboleda recolhe o pé. É vergonhoso. E o pior, depois da transmissão, a geração da federação mostra um outro ângulo para tentar nos convencer de que foi pênalti. É pior ainda, porque pelo ângulo que eles utilizaram, que é invertido, fica mais claro ainda que o jogador se atira antes do contato. Ele dá um pulo antes de se aproximar do Arboleda. Eu acho até difícil falar de um jogo desse, porque assim, o Palmeiras mereceu. O que o Palmeiras fez para merecer? O jogo estava equilibrado, jogo disputado, pouquíssimas chances, mas um jogo ruim, aliás, como o de ontem também. O primeiro tempo foi muito ruim, Corinthians e Santos. E de repente tiver um pênalti que pauta completamente o jogo. Porque olha a situação de São Paulo. Você joga uma semifinal, depois de várias rodadas inúteis com jogos insignificantes, eles colocam a semifinal, que é o jogo que tem apelo, que é um clássico, em jogo único. Então o São Paulo não tem o direito nem de fazer um jogo diante da sua torcida, para tentar adquirir uma vantagem, defender essa vantagem depois na visita ao time de melhor campanha, que é o Palmeiras. Então ele joga fora de casa,
no piso artificial, que os seus jogadores não gostam, né? Não só do São Paulo, vários aí, agora eles falam, né? Que não gostam, por várias razões. Não tem um torcedor do São Paulo no estádio, só tem torcida única, porque é assim aqui em São Paulo, essa aberração da torcida única. Então é um cenário totalmente adverso. Aí ainda por cima, surge um negócio desse, um pênalti desse, cara, não dá para exigir nada. A gente pode criticar uma troca do Zubeldia, mexeu mal, o Ferreirinha entrou, não acrescentou. Isso é questão menor. É questão menor. É impossível, quase impossível você enfrentar um negócio desse. Você está numa situação totalmente adversa. Se a federação se preocupasse, pelo menos, em tornar, ser menos política e fazer essa final mais interessante, ao invés de classificar 2 por cada chave, classificaria só os vencedores das chaves, e você, ao invés de fazer aquela fase anterior, fazia semifinal com 2 jogos, final com 2 jogos. As mesmas datas. Seria bem mais interessante. Teríamos acompanhado um jogo semifinal na rodada passada e um agora. E aí você teria que ser campeão da chave para se classificar. Né? E mudaria bastante. O Palmeiras se classificaria, depende. Se o Palmeiras fosse obrigado a ser líder para se classificar, trataria o campeonato de uma outra forma desde o começo. No início ele revezou time e tudo mais, porque ele sabia que o segundo lugar era bastante. Não é tão difícil assim para ele, Palmeiras. Então, você tem uma situação que o time tem que jogar um jogo único, torcida única, piso, que é um piso peculiar, que é do adversário, que ele não está acostumado. E aí o árbitro marca um negócio desse, o cara do vídeo não chama. Thiago, ele foi afastado no passado pela CBF por não ter acionado esse mesmo árbitro de campo para dizer, cara, esse pênalti não existiu. E foi no final do jogo, decretou a derrota do Fluminense, que lutava contra o rebaixamento com vitória. Depois o Vitória escapou, ficou bem colocado, e o Fluminense se safou do rebaixamento nas últimas rodadas. Isso foi no primeiro turno do campeonato, né? Então, assim, um negócio bizarro, foi já no segundo turno. Um negócio bizarro que aconteceu. Porque você primeiro tem a escalação de uma dupla que protagonizou um erro do passado que gerou um afastamento de um deles. Aí os caras vão para o jogo, novamente o árbitro de campo marca um pênalti inexistente e o de vídeo não chama. Para mim só tem uma explicação. Eles não sabem o que é uma jogada normal, uma encenação. Eles não sabem, então eles vão marcando. E não são os únicos. Tem vários assim. Os caras não sabem o que é o jogo de futebol. Então é difícil até falar do jogo. O que dá para falar desse jogo? Analisar o quê? Sério, analisar o quê? Depois disso, o que aconteceu? Um time desesperado, e o time que joga assim, o São Paulo joga de que maneira? Porra, cara, nós estamos sendo prejudicados pra cacete aqui, pô. Sabe, você joga com aquele peso na cabeça, sabe, nos ombros. Porra, olha a situação. Porque uma coisa é um pênalti polêmico, que uns acham que foi, outros acham que não foi e tal. Mas esse, cara, eu estava olhando aqui a repercussão, até os palmeirenses estão concordando que realmente não existiu a penalidade. É quase uma unanimidade. Amanhã, mas aí você quer falar da CBF? A CBF vai escalar daqui a pouco. E a gente vai lembrar aqui, quando eles forem escalados, a gente vai lembrar, a dupla, junto ou separado, vai ser escalado. Talvez tenha uma geladeirinha, daqui a pouco eles reaparecem de novo, e aí tudo pode acontecer, porque eles não sabem o que é futebol, eles não conhecem esse esporte.